C'è la fumata, c'è la fumata C'è bianca. una fumata che dovrebbe essere bianca. Subito la linea alla piazza. Bianca. Anuntium vobis gaudium magnum, habemus papam. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais 2 cafés nesse dia bem especial. Eu acredito que todas as pessoas deste planeta já sabem que temos um novo Papa recém-anunciado e, para surpresa de todos, ou talvez da maioria das pessoas, o novo Papa, ele é norte-americano. Para nós, né, que somos sul-americanos, o Papa é americano, mas conta tudo, né? Então vamos falar assim, segundo o Papa americano. Bom, na verdade é isso, pessoal. O Papa nasceu realmente, um novo Papa, Robert Francis Prevost. Ele nasceu nos Estados Unidos. Vamos contar aqui um pouquinho dele para vocês. Eu acredito que vocês já viram de tudo, mas quem assistir aqui o nosso vídeo também se abastece das informações e das nossas opiniões aqui diretamente da Itália. O que para nós também é uma satisfação, é algo diferente, que vimos pela primeira vez aqui, morando em território italiano, um anúncio do novo Papa. Então, ele é o Papa de número 267 da Igreja Católica. O nome também, uma surpresa, Leone XIV, Leão XIV. É um nome super imponente, foi escolhido pela primeira vez nos anos 400. Realmente tudo isso é um marco histórico. O Papa vem dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que aqui na Europa, não digo assim que são anti-americanos, mas tem um sabor, né, do anti-americanismo aqui na Europa. São visões opostas de mundo. E é uma escolha também que mexe com isso. Mas eu acho que a biografia dele também vai explicando um pouco sobre as suas escolhas. Ele nasceu no dia 14 de setembro de 1955, no mesmo mês que eu. Então já sabia que isso ia acontecer. Ele nasceu em Chicago, lá nos Estados Unidos. Ingressou na Ordem de Santo Agostinho em 1977 e professou seus votos solenes em 1981. Foi ordenado sacerdote em 1982 e posteriormente obteve doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino em Roma. Mas ele tem uma ligação com o Peru, né? Ele teve uma trajetória missionária onde serviu como bispo de Chiclayo e desempenhou um papel significativo na formação de novos sacerdotes e no fortalecimento das comunidades locais. Em 2023 foi nomeado cardeal pelo Papa Francesco e assumiu o cargo prefeito do dicastério para os bispos. Então ele trabalhou ativamente ali, um cargo importantíssimo para a Igreja Católica, que é justamente na escolha de novos cardeais. Ao que parece, o Papa Francesco teve uma grande afinidade logo que o conheceu. Foi ele que, enfim, fez todas essas nomeações. Bom, primeiras palavras do Papa Leão ao se apresentar na Piazza San Pietro. Ele saudou todos com a mensagem: a paz esteja com todos vocês, irmãos e irmãs caríssimos. Este é o primeiro cumprimento do Cristo ressuscitado, que deu a vida por todos nós. Também eu gostaria que essa saudação chegasse a todos os povos e a toda a terra. A paz esteja com vocês. Bom, pessoal, a eleição dele parece que representa uma continuidade com os valores promovidos pelos predecessores, especialmente no que se diz respeito à humildade. Ao que parece, ele tem uma linha muito moderada e que se tornou um pouquinho mais ligada ao progressismo nos últimos anos com a convivência com o Papa Francesco. Isso são os jornalistas que estão dizendo isso. Então, como eu disse, ele teve essa grande afinidade com o Papa Francesco. Parece que tem ali um dedo, né, do ex-papa na escolha desse novo sucessor de Pedro. Mas, enfim, são opiniões. Isso só o tempo vai dizer se ele representa uma continuidade, se ele representa uma ruptura, mas não é o que parece exatamente. Aparentemente não tem aquele perfil que o Francesco tinha. Ele é muito mais reservado, e isso todos já sabiam, isso era o perfil dele, mas sempre trabalhando ali nos bastidores. Então é um outro papa, né? Realmente é um outro perfil. Já houve 13 papas com esse nome, sendo o mais notável Leão I o Grande, papa entre
o ano de 440 e 461, declarado doutor da Igreja e lembrado por seu papel fundamental na defesa da fé ortodoxa e da autoridade papal. Foi ele quem convenceu Átila, o Huno, a recuar em sua invasão aqui da Península Italiana. Tem também uma curiosidade que vale a pena nós mencionarmos, que o primeiro Papa que teve as suas imagens reveladas para o mundo, imagens eu digo em vídeo, foi justamente o Papa Leão XIII. Olha só que interessante, isso no final dos 1800. E quem registrou isso foram os próprios americanos, não foram os franceses, como era comum ali, né, no início do cinema. Os franceses tiveram o papel fundamental nisso, mas nesse caso o próprio Vaticano diz que foram os americanos. Então são as primeiras imagens de um Papa. O Papa Leão XIII, quando assumiu, tinha 68 anos e ficou cerca de 25 anos no cargo. E hoje, né, o Papa Leão XIV, ele assume com 69 anos. Então, ao que parece, vai ser um longo pontificado, né? Tem essas semelhanças, as idades são parecidas. Quando eu sempre observava ali os nomes, né, dos papas no passado, eu sempre pensei, quem vai ter coragem de ser o Leão XIV, né? Bom, tem um desejo de firmeza doutrinária sem abrir mão do diálogo, como parece ser a característica do então cardeal Prevost. Tem o compromisso da Igreja com a defesa frente a tempos difíceis e um alinhamento com uma figura histórica que uniu espiritualidade e liderança diplomática. Os principais desafios de Leão XIV parecem ser a reconciliação interna da Igreja, tensões entre setores conservadores e progressistas, escassez de vocações e a secularização na Europa. Então, em várias partes do mundo, especialmente aqui no continente europeu, o número de fiéis e de padres vem diminuindo. A resposta exigirá criatividade pastoral e abertura a novas formas de ministério. Mas não sabemos se ele vai realmente dar um passo avante ou as coisas continuarão como estão. Crises sociais e ambientais, espera-se que ele continue ou reforce a linha do engajamento social e ecológico, defendida por Francesco, especialmente frente ao aquecimento global, desigualdade e migrações forçadas. Relações interreligiosas, porque ele foi missionário, né, no Peru, isso marcou muito a trajetória dele, foram muitos anos ali, então esse histórico de diálogo pode ser importante e crucial. Também para intensificar as relações com o mundo islâmico, o judaísmo e outras confissões cristãs, além de lidar com cenários políticos desafiadores como China, Ucrânia e Oriente Médio. Vale ressaltar que ele vem de um país de maioria protestante. Tem essa diferença também. Reforma da Cúria e Transparência, modernização da administração vaticana e o combate a escândalos financeiros continuam sendo temas espinhosos, mas ainda urgentes. Então tem todos esses lados aí. Vamos ver o que saiu na imprensa italiana no jornal La Repubblica. Construiremos pontes de paz. Então eles ressaltam aqui a escolha do nome, que ele é o primeiro americano, e o jornal aqui coloca de origens italianas, francesas e espanholas. Os italianos colocaram logo, assim, de primeira as origens italianas. Pelo que eu vi uma entrevista do então cardeal Prevost, ele conta que os avós, eles tinham realmente essa origem europeia e os pais já tinham se estabelecido ali nos Estados Unidos, né? E ele foi bispo de Chicago, cidade em que ele nasceu, missionário no Peru. Inclusive ele fala perfeitamente o espanhol, o italiano e logicamente o inglês. Pelo que nós vimos em entrevistas dele em italiano, ele fala muito bem italiano e com certeza vai ser uma comunicação importante em várias línguas. Eles colocam aqui que ele se recordou do Bergoglio, do Papa Francesco, que o presidente Trump ele fez aí as congratulações, tal, que ele não vê a hora de encontrar o novo Papa. Eles encontraram na 4ª rodada de votação o sucessor do Papa Francesco.
Eles destacam aqui também que o novo Papa americano é eleito quando, nos Estados Unidos, 20% apenas da população se declara católica. Isso realmente é um lado diferente, mas ele tem uma ligação muito grande com toda a América, né? Especialmente a América do Sul, por seu trabalho missionário, e ele era visto ali no Vaticano como um especialista na América do Sul. Tem também um destaque aqui de um post que o Prevost, como cardeal, ele fez aqui ao vice-presidente dos Estados Unidos também. E o Papa Francesco tinha uma grande relação ali com ele. Inclusive, ele foi nomeado cardeal em 2023. Então, imaginem, pessoal, tudo isso é muito, muito recente. Separei uma matéria aqui que também saiu no jornal La Repubblica. É uma coluna relacionada à gastronomia. Então, a coluna é assinada pela jornalista Eleonora Cozzella. É interessante essa coluna, que ela sempre manda às quintas-feiras. E era o dia dela mandar a coluna, eu recebo aqui no meu e-mail, e ela coloca a comida como mensagem social. Então ela está falando do Papa Francesco, né, que ele transformou a sobriedade alimentar em uma verdadeira mensagem social. Com raízes argentinas e italianas, sempre preferiu pratos simples e populares. Macarrão a óleo e óleo, arroz, carnes brancas e legumes da estação, cultivados em Castel Gandolfo. Eram seus alimentos preferidos, sempre consumidos com moderação. Mas para Francesco, comer não era apenas uma questão de nutrição. Durante o conclave de 2013, surpreendeu os cardeais ao recusar a suíte papal e preferir as refeições no refeitório comum, pedindo pratos simples e sem desperdício, um gesto que refletia seu pensamento. Comer é um ato sagrado apenas se for compartilhado. O vinho, símbolo de convivência e tradição, também estava presente. Em 2024, Francesco o chamou de dom de Deus e fonte de alegria, destacando a importância do respeito à terra e à produção agrícola. Francesco reforçou com frequência a urgência de combater o desperdício de alimentos. Em 2023, em uma mensagem, ele afirmou: o alimento que jogamos no lixo é arrancado injustamente das mãos de quem não tem o que comer. Esse pensamento aparece com destaque na encíclica Laudato Si, onde ele convida a redescobrir o valor do alimento como fruto da terra e do trabalho humano, e não apenas como mercadoria. Palavras que ecoaram também durante o Jubileu da Misericórdia, no ano de 2016, quando Francisco abriu um refeitório para os pobres na Piazza San Pietro. Aí o Leão XIV, um novo capítulo entre sobriedade e sustentabilidade. O perfil de Leão XIV parece igualmente orientado à sobriedade. Nascido nos Estados Unidos, com raízes francesas, italianas e espanholas, viveu por anos como missionário no Peru, em contato direto com comunidades pobres. A cozinha andina e amazônica, baseada em ingredientes simples e locais, certamente moldou sua visão da comida como recurso a ser respeitado e partilhado. Ainda não se conhecem detalhes precisos sobre suas preferências alimentares, mas é provável que Leão XIV mantenha um estilo discreto, inspirado nos valores da sustentabilidade e da simplicidade, uma continuidade do espírito de Francesco, com atenção especial à justiça social e à segurança alimentar, temas que ele já demonstrou considerar prioritários. Comer como ato de gratidão. Em um mundo cada vez mais dominado pelo consumo compulsivo, o Papa Leão XIV pode oferecer um novo chamado: redescobrir o alimento como dom, considerar cada refeição como um ato de gratidão e responsabilidade. Um tema que, mais do que religioso, é profundamente humano e nos convida a refletir sobre nossos próprios hábitos à mesa. Essa é a coluna do La Repubblica. Enfim, estão saindo inúmeras matérias por todos os lados, como não poderia deixar de ser. Alguns colocam um novo Papa como menos simpático a algumas causas que o Francesco defendia, outros colocam como uma continuidade, mas com alguma ação mais institucional. Tantos noticiários especulavam sobre a escolha de quem seria o novo Papa. Agora, por enquanto, tem muita coisa ainda no campo da especulação. A surpresa de todos ao conhecer o novo rosto que guiará a Igreja Católica por muitos anos
Pode não ser uma surpresa dentro do Vaticano, porque ele já era uma figura muito presente, mas como eu disse, sempre com um perfil discreto. Inclusive surgem várias fotos dele muito jovem ainda. Tem foto dele pequeno na escola, como tem foto aqui com o Papa João Paulo II nas suas missões na Nigéria, no Peru, foto com o Papa Bento XVI, Papa Francesco. Agora com certeza vão começar a buscar, né, não só mais imagens, mas mais informações sobre as suas missões e seus trabalhos. O que nós esperamos é que ele seja uma figura de relevância importante, não apenas para os católicos, mas uma figura que seja referência, como foi o Papa Francesco. Uma figura de abertura, de diálogo, exemplo também de simplicidade, meio um defensor da paz, assim como o Papa Francesco, né? Ele citou o Papa Francesco logo no seu primeiro discurso, isso foi muito importante. Eu acredito que os líderes religiosos, eles podem e devem ser pessoas interessantes, não apenas para os seus próprios fiéis, mas também para todo o planeta que acompanha, e as diferenças são importantes. Não devemos achar que todos devem ser iguais na mesma religião, na mesma toada. Isso deve ser respeitado, mas sempre olhando para frente, sempre olhando principalmente para o lado humano. As crenças e a fé de cada um, ela se segue, mas vamos respeitar o próximo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no calor dos acontecimentos. Muitas coisas ainda irão surgir sobre o novo Papa, e o que desejamos aqui é um bom pontificado a ele. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.